Começa agora, Mente 5.0. Apresentação, Dr. João Lourenço Navarras. Trilha sonora, Banda Varsóvia. Olá, muito bom dia a todos os telespectadores e rádio ouvintes da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Meu nome é João Lourenço, sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta e trago aqui para você toda terça-feira, às 9 horas da manhã, um programa ao vivo intitulado Mente 5.0, que é nos preparando para essa quarta revolução industrial, que nada mais é do que uma nova organização mundial da maneira de como se produz e se consome o mundo material para a vida física. Mas nós estamos também inaugurando a nova ordem social, que é o convívio fraterno entre os povos, de maneira que nós conseguiremos, assim, produzir e consumir sem que ninguém tenha a sua necessidade deixada de ser atendida. Para isso, nós precisamos preparar a nossa mente para a quarta revolução, a mente 5.0. E hoje o nosso assunto é sobre um monte de palavras interessantes que eu vou ler e depois eu vou explicar. Chama-se Apoteose do Sofrimento Feliz. E esse programa é ao vivo. Você pode participar com a gente, porque no final, nos últimos 15 minutos, nós temos um Minuto da Mente em que nós vamos aí respondendo as dúvidas, ouvindo as colocações, respondendo as perguntas sobre qualquer assunto de saúde mental, não necessariamente especificamente do nosso assunto de hoje, mas tudo que tem a ver com saúde mental, tratamento, diagnóstico, nome de doença, nome de remédio, o que você tiver de dúvida, nos últimos 15 minutos eu lhe respondo. Então é só você acessar os nossos canais de comunicação. Se você está no Facebook, enquanto você assiste lá na Rede Boa Nova de Rádio, que é onde está o Facebook, na facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, você assiste agora em time online o nosso programa e já faz a sua colocação, a sua pergunta. Também pelo YouTube, lá no nosso canal do YouTube, que chama-se Portal Mundo Maior, onde você também participa de maneira ativa, assiste e já faz a sua colocação. Ou então você pode mandar para a gente pelo nosso WhatsApp, onde você também vai conseguir falar com a gente no telefone 11, né, 0 operadora 11 99643 3827, repetindo para quem está só nos ouvindo, coloca lá no seu celular, o seu WhatsApp, a 0 operadora 11 99643 3827, que a pergunta vai chegar diretamente lá na rádio e na TV, e depois eles vão retransmitir para mim aqui através do Henrique, que já está aqui preparadinho, do outro lado aqui do meu WhatsApp, aqui para a gente poder começar a conversar sobre as suas perguntas. Se você não tem nenhuma dessas tecnologias, não tem problema, o telefone continua funcionando. As nossas telefonistas terão muito carinho em receber a sua pergunta, a sua dúvida e retransmitir para mim no 0800 979 5011, uma ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil e do mundo, 0800 979 5011, ou você pode pegar 0 operadora 11 2457 5011. Repetindo para quem está apenas nos ouvindo pela rádio, não está nos vendo pela TV, ligue para 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011 e mande a sua pergunta, a sua colocação, o seu questionamento, ok? E hoje o nosso assunto é engraçado, esse monte de palavras, né? Apoteose do sofrimento feliz. Parece até letra de carnaval, né? Mas vamos tentar entender algumas coisas interessantes aqui, né? O que significa, né, a palavra apoteose, né? Significa um momento de glória, né? Uma homenagem grandiosa, né? Algo que, dessas cenas finais espetaculares, de algum tipo de show ou de algum tipo de apresentação, né? É como se fosse o momento da deificação. Nossa, vem de apoteoses, lá do grego, chamado apoteoses, que é a deificação, né? Então, nesse caso, a deificação, a glorificação, uma homenagem grandiosa do sofrimento. E de um tipo de sofrimento que se é possível, que é o que nós vamos entender agora aqui, que é o sofrimento feliz. É possível se manter feliz mesmo sofrendo. Então, em que base o autor do livro, que é Por que Sofremos, o nome do livro chama-se Por que Sofremos.
que é do Huberto Roden, que é um filósofo brasileiro que viveu aqui até 1980, 1990, né? E aí ele escreveu várias obras e conviveu com Albert Einstein e acabou criando a cultura universal, colocando o conhecimento do Cristo acima das religiões, de maneira que quando ele vai ver outras religiões que nem consideram Cristo, também lá existe um processo de cristicidade, né? E aí nós vamos ver então que dizem que ele era padre, eu vi isso com uma biografia dele, ele desistiu de ser padre para poder falar sobre algo que liberta as pessoas das crendices, mesmo que sejam temporárias, né? Porque às vezes a religião serve como uma ponte para depois eu ter o despertar espiritual e não precisar mais da religião. Então ele diz aqui, encontramos no Evangelho do Cristo 8 repetições sucessivas dos bem-aventurados, né, que chamam-se as bem-aventuranças. Quem são esses 8 grupos de pessoas, esses felizardos, que são celebrados por Jesus, o Cristo, né? São precisamente as pessoas que o mundo comum, o mundo profano, considera infeliz. Mas ele diz, então quais são esses grupos? Felizes, os pobres. Felizes, os famintos. Felizes, os injustiçados. Felizes, os enlutados. Felizes, os mansos. Felizes os misericordiosos, felizes os puros, felizes os perseguidos, os caluniados, os difamados. Como que ele consegue falar que essas pessoas são felizes? Bom, a razão desta felicidade dos aparentemente infelizes é esta: porque deles é o reino dos céus, porque eles são filhos de Deus, porque eles serão recompensados. Então, vamos tentar entender isso aqui, porque quem não é capaz de observar isso através da perspectiva do Cristo, ou da vida crística, ou de uma visão cósmica, não vai compreender jamais por que infelizes podem ser chamados de felizes. Tudo depende da perspectiva, né, de como que você enxerga isso. E muitas vezes as pessoas estão com a mente fechada, né, e elas ou com ideias preconcebidas ou arraigadas a ideias que lhe convêm naquele momento. E não se enxergam, não se percebem o para que a vida existe, achando que a vida é só essa sucessão de faxiidades e não percebe a realidade maior. Então, os iniciados, né, que são aqueles que percebem já essa questão da vida após a vida, chamam felizes os que estão na linha reta rumo ao seu destino, rumo à sua realização espiritual, rumo ao que ele chama de reino dos céus. E aqui é aquilo que perguntaram para Cristo, o que é necessário para que eu vá e entre no reino dos céus, né? Ele comentou, só uma coisa é necessária, a realização da humanidade, ou seja, tem que se tornar um ser humano e não um animal que pensa. O ser humano é aquele que sabe tirar proveito da vida física, do seu ego, para o crescimento do eu. Esse é o iniciado. Mas existem os profanos, né? E os profanos chamam de felicidade, ou chamam de profanos felizes, são aqueles que possuem muito dinheiro, os que gozam muitos prazeres que o dinheiro pode comprar, os que são muito glorificados pelos seus títulos, pela sua fama, pelos seus likes, os influencers, né? E os que têm muitos divertimentos. Esses é que são chamados felizes para os profanos, né? Lembrando, né, que profano é aquele que ainda não se enxergou, né? É aquele que olha para a vida, mas não enxerga o seu interior, a sua verdadeira, o verdadeiro sentido da vida, né? Ele está diante da vida, mas não enxerga o que ela significa. É o profano. Né? Profano não é alguém que é pecador, tá? Não é alguém que é feio, que vai para o inferno. Profano é aquele que ainda está fora do contexto de se entender. O iniciado é aquele que já começou a se perceber, né? Quer dizer que esse critério, né, de felicidade ou infelicidade é essencialmente uma questão de perspectiva, de atitude diante da vida, portanto, de autoconhecimento. É como você se percebe na vida. Se você acha que a vida é só uma coincidência biológica, que começou lá na concepção do espermatozoide
do seu pai com o óvulo da sua mãe vai terminar quando o seu coração parar de bater por falência de múltiplos órgãos. Pode ser com 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, né? Aí então você vai falar, então eu tenho que gozar tudo que é possível na vida porque eu quero ser feliz profanamente falando, ou seja, eu só vivo o que o ego acha que é vida, né? Então a felicidade dele é materialista, né? Mas se eu busco a minha essência do meu eu, mesmo que eu não esteja gozando nada na vida, eu estou a caminho da minha felicidade espiritual, que é o que ele está falando sobre isso, por isso que chama-se apoteose, né? O que significa isso? O que glorifica esse chamado sofrimento feliz, né? A gente passa por processos que não são gostosos, mas que nos emancipam a alma, né? E ele continua aqui, olha, o homem profano que é espiritualmente analfabeto, ele não entende nada de espiritualidade, acha até que é bobagem, né? Se identifica invariavelmente com o seu ego material. Então, meu corpo está aqui, então eu estou aqui, é isso que existe, né? Esse é o meu ego material, né? É meu ego mental ou emocional. E se nesse setor, né, do ego material, mental, corporal, emocional, tudo ele ocorre à medida conforme os seus desejos, ele satisfaz todas as suas necessidades físicas e psíquicas, né, instintivas e emocionais, quando ele consegue gozar tudo o que ele pode gozar dessas duas instâncias, então ele é considerado feliz, ok? Então é interessante isso, né, porque as pessoas podem, ainda tendo esse tipo de crença, né, esse tipo de crendice de que o mundo só é aquilo que o meu ego percebe e sente, tanto instintivamente no corpo como também emocionalmente, no tipo tem que ser gostoso, tem que gozar, então realmente ele é chamado de espiritualmente analfabeto. Ele só conhece isso da vida. É cego para as coisas espirituais. Então, ele é considerado feliz porque tirou a sorte grande na loteria. É feliz porque fez um ótimo casamento, e ótimo casamento provavelmente casou com alguém rico, golpe do baú. É feliz porque toda a família está com saúde. É feliz porque tem um bom nome na sociedade. É feliz porque tem uma profissão lucrativa e garantida. Mas se algum desses itens falhar, não tem dinheiro, descasou, casou mal, adoeceu, a família está doente, não tem prestígio mais na sociedade, não tem trabalho seguro e lucrativo, o homem profano se considera assim infeliz, né? Quer dizer, o homem profano não é dono da sua felicidade, porque ela vem de fora, vem das circunstâncias da natureza ou da sociedade em que ele aprendeu a conviver. Se você colocou o seu estado de espírito na mão das coisas que o teu ego consegue perceber, então você não é dono da sua felicidade. Você só vai se considerar feliz quando tudo é do jeitinho que você gosta, né? Aí você, se as circunstâncias da natureza, da sociedade, eles são favoráveis, dinheiro, casamento, saúde, prestígio, trabalho, né? Aí você é feliz. Então não depende de você, né? Porque vem de fora, você não é dono, o profano não é dono da sua felicidade. Enquanto ele diz aqui, o homem apenas tem felicidade, ele não é realmente feliz, porque é apenas senhor daquilo que ele tem, que ele chama aqui de teres, né? As coisas que você tem são os teres, né? Substantivo ter, o que você tem, o ter, os teres, porque você não tem uma coisa só, tem vários teres, que podem lhe ser tirados a qualquer momento. Pode sim. De repente você, está acontecendo muito isso, tem uma profissão, agora com a quarta revolução industrial que nós estamos falando, que não existe mais, que não vai mais existir, né? Por quê? Porque o computador vai fazer isso. Aí você fala assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Vai ter que se reinventar, né? Se você colocou a sua felicidade no dinheiro que você ganhava, naquilo que você fazia que não existe mais, então você não era dono da sua felicidade, houve uma mudança. Se você é feliz porque tem saúde, tem virilidade, tem capacidade, na primeira adoecimento que você tem, pronto, agora você já está infeliz, porque a sua felicidade é um estado de corpo e de emoção que depende das coisas que acontecem à sua volta.
Eu sempre falo que felicidade é um estado de espírito que independe do corpo e independe das nossas emoções, né? Independe do que está acontecendo conosco e com o nosso corpo. Então, olha aqui, pode ser, né? Ele diz aqui que sob o véu da minha felicidade, né? Antes disso, ele diz assim: quem faz depender da sua felicidade de algo que não depende dele, esse não é realmente feliz. Então, se eu dependo de todas essas coisas aqui, como ele falou aqui, dinheiro, casamento, saúde, prestígio na sociedade, profissão lucrativa ou que me dá status, então, se eu dependo de algo que não depende de mim, isso não é felicidade, não é realmente felicidade. Portanto, enquanto a felicidade ou a infelicidade, né, é algo que nos acontece, não somos solidamente felizes, porque amanhã pode acontecer tudo ao contrário. Sim, né? É, é, achar que tudo que o nosso ego quer enquanto está acontecendo é o que é felicidade, amanhã você pode acordar com uma dessas coisas faltando. Aí então a sua felicidade acabou, portanto você não é solidamente feliz, porque está na mão das outras, das coisas, às vezes não está nem na mão das pessoas, está na mão da natureza. Pode ser, então o que ele está falando aqui, que sob o véu da minha felicidade de hoje esteja incubada, né, está lá guardadinha, a minha infelicidade de amanhã, e que poderá eclodir a qualquer momento sem eu querer, sem ter a minha. Eu tenho o poder, sem eu ter o poder de eu decidir isso. Pode acontecer. Se eu pautar a minha vida só no mundo material e no mundo emocional imediatista, né? Então, essa felicidade que alguém pode ter, mas que ele não é feliz, é uma pseudo-felicidade. E ele chama isso aqui de gozo. Então você vai gozar a vida material, gozar do corpo e os seus instintos e as suas emoções. Isso não é felicidade, isso é gozo. É muito interessante separar uma coisa da outra, que é o que eu chamo de alegria. Alegria é quando você tem as suas necessidades físicas, instintivas e emocionais mais grosseiras atendidas, então você fica alegre. Né? Os cachorros, os animais fazem isso quando estão alegres, eles abanam o rabo. Eu sempre falo brincando que o ser humano também abana o rabo quando está alegre. Ele faz festa para a alegria, que é o carnaval, que é o momento em que ele pode gozar todas as suas vontades materiais e os seus anseios emocionais pesados ou atávicos, sem que ninguém fique censurando. Então ele abana o rabo mesmo. A gente vê aí as mulheres seminuas balançando o seu rabo, né? É alegria isso. Isso é gozo, né? Não é felicidade, ok? O profano, portanto, chama de felicidade esse fantasma de felicidade, né? É, é, essa coisa do parece felicidade, na realidade é um fantasma que lhe pode acontecer, mas está à mercê, né, de circunstâncias externas, não depende dele, né? O que ele faz é querer a todo custo alcançar esse estado. Esse é o profano, né, que confunde felicidade com satisfação física e emocional. E o iniciado, né? O iniciado é aquele que já entendeu que a vida física serve à vida espiritual. Então ele está de olho na eternidade, usando o ego, né, usando a sua vida física, usando as suas emoções, sofrendo o processo de lapidação do ego para que o eu apareça na sua melhor instância. Mas o iniciado, ele não considera a felicidade nenhum gozo, mas também não considera infelicidade nenhum sofrimento, porque a meta dele é outro. Esteja o ego dele, o corpo dele gozando ou sofrendo, ele não perdeu a noção de para onde ele está indo. E ele estuda o sofrimento dele para ver, puxa, o que eu estou aprendendo aqui? Porque sofrimento tem muito a ver com você estar contrariado. Aquelas coisas que a gente viu lá em cima, né? Não ter dinheiro, não estar casado, né? Não ter profissão, não ter prestígio, não nos contraria, o ego. Mas se eu estou sintonizado com o meu eu olho essa minha contrariedade não como sofrimento, mas sim como um processo
de burilamento do ego para que eu possa realmente quintessenciá-lo, ou seja, chegar na minha essência divina. Portanto, ele diz aqui, felicidade ou infelicidade é, para aquele que já está iniciado, somente aquilo que ele é, né? E não aquilo que ele tem. Então, se ele não tem, se ele não está, se as pessoas não o reconhecem, mas ele sabe o que ele é. E a felicidade nele está nesse sentido. A sua felicidade ou infelicidade está no âmago da sua substância central, da sua essência, do eu, da sua consciência, da sua alma. Né? Cuidado que quando a gente fala isso, às vezes a pessoa fala assim, então não quero mais nada da vida material. Aí vai fazer o que a gente chama de fuga mística, né? Aí passa a ser um peso para a sociedade, né? Passa a ser um pária da sociedade, né? Não faz mais nada, fica lá vivendo é, de brisa, né? Como se pudesse, nesse sentido, estar trabalhando o seu ego. Não, você está negando o seu ego. Não precisa negar o seu ego. Você tem que fazer uso dele de maneira consciente. Esse é o iniciado. O profano é aquele que ignora, não quer ver, ou não consegue enxergar o mundo espiritual. E tem aquele que só quer viver no mundo espiritual e não entende por que está encarnado, por que está tendo ego, né? Que ele não quer, né? Ele quer já ser santo, puro, né? Sem ter passado pelas experiências da vida. É por isso que diz assim, que nenhuma circunstância externa pode tornar o iniciado feliz ou infeliz, mas pode apenas fazê-lo gozar ou sofrer. E ele pode ser feliz gozando ou não gozando, né? Sofrendo ou não sofrendo o que o ego, o que o corpo lhe traz. Então, gozo e sofrimento são coisas que nos acontecem. Felicidade ou infelicidade é aquilo que nós somos. Então, vou falar do meu jeito. Isso aqui é o jeito do Huberto Roden. Alegria, gozo é um estado de corpo. Felicidade é um estado de espírito que independe do corpo. E falando do ponto de vista espírita, por que que então os espíritos felizes não estão encarnados? Porque a felicidade não está na carne, não está no ego, está na essência do eu divino. Né? Os mundos felizes são praticamente imateriais. É lá, o eu existe na sua essência, somos luzes. Então, gozo e sofrimento são coisas que nos acontecem enquanto estamos no nosso processo de crescimento espiritual. Botar o ego para sofrer, no sentido dos processos de emancipação da alma. Né? Então, mas por um bom tempo, por ignorarmos que somos espíritos eternos, achamos que a nossa vida é tão e apenas somente a vida material e corremos atrás aí dos gozos. Mas a felicidade vem quando eu percebo que a minha vida não é só isso, né? Mas através disso eu consigo expandir a minha consciência. Então, esse processo do que é felicidade, né? Não confundir com o que é gozo, tá? Gozar é ter satisfação das suas necessidades físicas e psíquicas, né? Assim, de maneira imediata, né? Mas isso é o profano. O iniciado, esteja ele gozando ou não, ele tem nele, dentro de si, a felicidade de saber quem ele é, né? Que ele é um ser eterno, temporariamente encarnado para fins de crescimento. Por isso, o maior dos mestres, que é Jesus, o Cristo, chamou de bem-aventurados, de felizes, os sofredores, contanto que eles tenham realizado em si o reino dos céus, ou seja, despertado para perceber que a vida não é só corpo e emoção. Os que se identificam com o seu ego externo, portanto, se julgam felizes quando gozam. Os que se identificam com o seu eu interno podem ser felizes, sim, mesmo no meio do sofrimento, seja físico ou emocional. Volto a falar, felicidade é um estado de espírito do meu eu interno, não tem nada a ver com o meu ego externo. Né? Então eu posso ser feliz, mesmo meu ego externo padecendo alguma situação. Este autoconhecimento
ou esta falta do autoconhecimento é que é decisivo para que a gente saiba o que é ser feliz. Por isso, acima de tudo, diz Huberto Roden, deve o homem dar resposta clara e definitiva à eterna pergunta de homem de todos os tempos e de todos os países. Qual é essa pergunta? Quem sou eu? É essa a pergunta, né? E a maioria das pessoas não sabem. Eu sou o Dr. João, o médico, o psiquiatra. Não, esse não sou eu. Esse é o papel do ego, que a minha essência participa no mundo. Mas esse não sou eu. O eu é um ser eterno, cósmico, atendendo para o crístico, né? E nem eu sei muito bem direito como se faz essas coisas, mas já tenho a noção de que existe algo além do que simplesmente as facticidades do dia a dia. O conhecimento da verdade sobre si mesmo e a vivência de acordo com essa consciência e felicidade que libertará o homem de toda a infelicidade, ainda que nem sempre o liberte do sofrimento, né? Então, por isso que a gente via os cristãos permitidos sendo perseguidos pelo Império Romano, porque os ególatras da época não entendiam por que as pessoas eram tão felizes sendo escravos. Então, mandavam ele por circos, né, para serem mortos pelos leões. E quando eles iam lá para serem torturados, eles iam cantando hinos de louvor e agradecimento. O que eles entendiam menos ainda, porque eles estavam tentando entender essa postura pelo ego. Como assim, meu? Os caras são escravos, nós estamos matando eles, usando eles como brincadeira para os outros dar risada, e os caras estão cantando, tão felizes, porque eles estavam olhando pelo lado do ego, e essas pessoas já tinham tido o despertar espiritual, que foi esse grande portal que se abriu quando Jesus, o Cristo, esteve aqui conosco. Que portal é esse? Conhece a ti mesmo e a verdade nos libertará do império do ego, né? Então, o principal, quando você tem essa percepção, vai estar salvo e garantido, que é a sua felicidade em espírito. Essa felicidade essencial consiste, né, em que o homem estabeleça e mantenha perfeita harmonia no seu ser e no seu viver entre sua consciência individual e a consciência universal, que é o que ele chama de realizar a humanidade. Então você não é um serzinho isolado no mundo querendo catar tudo para ficar feliz e que se dane os outros. Não, isso é um animal, né, que pensa. Você é um ser cósmico que pertence ao todo. E nenhum todo é todo se apartando de suas partes. E nenhuma parte é parte se não pertencer ao todo. O homem que resolveu manter invariavelmente essa harmonia, né, de ser e viver é profundamente feliz, quer ele esteja sofrendo, quer ele esteja gozando. Mas quem não mantém essa harmonia com o cosmos é infeliz, esteja ele gozando ou sofrendo. Por isso que a gente fala, tem um monte de gente aí que tem um monte de facilidades na vida, né, e está sofrendo, né? Está gozando um monte de coisas gostosas que o ego acha bom, mas está sofrendo. E às vezes estão até deprimidos e talvez até pensando em não viver mais, porque eles não vê sentido na vida. Todo homem pode dizer, eu sou o senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha vida. Ou seja, é ser essencialmente feliz. Por isso, ninguém pode dizer que é infeliz contra a sua vontade, que a sorte, os azares da fortuna o fizeram infeliz. Não. Ninguém tem obrigação de ser infeliz. Deus não quer criaturas infelizes. Quem é infeliz tem culpa, né? É o responsável, embora não seja, é o responsável pela sua infelicidade, mas ele não é o culpado pelos seus sofrimentos, porque as coisas podem vir de fora, né? Mas como ele encara isso, se é do ponto de vista eterno, crístico, né? Ele vai olhar aquilo como algo que está ajudando ele a aumentar seu contato consciente com ele mesmo. Então, se o mundo está cheio de infelizes, é porque o mundo está cheio de pessoas que ignoram esse processo, que são as pessoas chamadas profanas, que não encontraram a verdade sobre si mesmas e estão buscando fora de si, e às vezes até através de uma religião, que se identificam com algo que não são, e não se identificam com aquilo que realmente são, que é a sua essência divina. A religião é um caminho, é um meio
não é a finalidade da nossa busca. A nossa busca é o reino dos céus, né? Por isso ele diz, bem-aventurados os que estão passando por algum processo, seja lá qual for, porque como eles estão já com a mente crística, deles já é o reino dos céus. A cabeça dele está lá. Então ele aproveita as facticidades, aproveita o seu ego, não para gozar e nem para sofrer, e sim para crescer no seu estado de espírito de felicidade. Agora nós vamos para o Minuto da Mente. Faça aí a sua pergunta, participe com a gente de maneira ativa. Já, já. Minuto da Mente. Você aqui pode conversar com a gente agora. O programa é ao vivo e você pode participar com a gente através dos nossos vários canais. Então você pode falar com a gente pelo próprio Facebook. Se você programa pelo Facebook, entra lá no facebook.com/, Rede Boa Nova de Rádio, tudo junto. Coloca lá a sua pergunta, faça lá a sua colocação, e aqui o Henrique já está mandando para a gente aqui perguntas para nós. Também pelo YouTube. Você entrando lá no nosso canal do YouTube, o Portal Mundo Maior. Entra lá no YouTube, digita lá Portal Mundo Maior, agora está aparecendo o programa Mente 5.0, você pode fazer suas colocações, suas perguntas, suas dúvidas sobre qualquer assunto ligado à saúde mental, não só sobre o nosso programa de hoje. Deixe lá sua pergunta, já já o Henrique manda para mim. Também temos pelo WhatsApp. Se você tem o seu celular e tem esse aplicativo chamado WhatsApp, coloca esse número lá, 0 operadora 11 9 9643 3827. A sua pergunta já vai chegar direto para nós aqui e o Henrique já manda para nós direto para cá também. Não tem nenhuma tecnologia dessas? Não importa, o telefone ainda continua existindo e acontecendo. Ligue para as nossas telefonistas que vão carinhosamente te acolher e vão te encaminhar sua pergunta para mim no 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011. Repetindo para quem está apenas nos ouvindo pela Rádio Boa Nova, 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011. E nós já temos aqui algumas perguntas, né? Olha aqui, o Volney Brandão, ele diz para a gente assim: Deus abençoe todas as mulheres espíritas que aumentam o trabalho de cura, estudo, direção em todos os centros espíritas, Brasil, irmão Doutor Pouso Alegre, Centro Espírita Cura da desobsessão. Eu acho que eu sei o que ele está querendo dizer aqui, o Volney. Na realidade, vamos dizer assim, essas duas energias que existem, que é o masculino e o feminino, né, estão sempre juntas em função do processo, como a gente fala, de fluidez das energias, né? Como mais ou menos um átomo que tem mais elétrons doa elétrons para quem tem menos elétrons. E aí eles se juntam e formam uma molécula. Normalmente, como um elétron é considerado uma carga negativa, né, todos os átomos têm cargas negativas, mas aquele que tem mais carga negativa do que o outro, ele é considerado negativo, e o outro é considerado menos negativo, então chamado de positivo. É o que acaba acontecendo entre o masculino e o feminino. E eu estou dizendo que isso é importante para que as coisas funcionem, vamos dizer assim, em termos de ego, para que depois a gente possa crescer em termos de eu. Então, eu concordo com ele de agradecer o feminino e agradecer o masculino que participam desta apoteose, né, da vida, né? Fica aí a colocação do Volney. O Evandro fez uma pergunta aqui: doutor, estou começando agora a seguir a doutrina. Por onde posso me informar e mais
ter o maior conhecimento da doutrina. Ele é de Pirituba, aqui uma cidade bem próxima, assim, da capital de São Paulo, né? Eu passava aí todo dia, de manhã de trem, né? Porque é o trem que sai ali da Lapa, quer dizer, passa pela Lapa, eu pegava ele para ir até a cidade de Franco da Rocha, e passava por Pirituba, aonde em Franco da Rocha eu fazia a minha residência médica, né, em psiquiatria, minha especialização em psiquiatria na cidade de Franco da Rocha, no Hospital do Juqueri. Então, Evandro, existem as obras básicas do Kardec. Se você é afeiçoado à leitura, eu gosto muito de ler. Prefiro mais do que assistir aulas. Mas existe, é uma capacidade meio autodidata. Mas se você tem essa capacidade de ler e ser autodidata, tem as obras básicas do Kardec que você consegue, inclusive, comprar numa casa espírita mais próxima da sua casa, que é bem baratinho, esses livrinhos, ou, se você quiser, isso já é de domínio público, você consegue baixar na internet em PDF. A gente sugere que as pessoas leiam o Livro dos Espíritos como a primeira obra a adentrar, que foram 1013, acho que perguntas, ou 1009 perguntas, que o Allan Kardec, que era o Denisard Hippolyte Léon Rivail, fez aos espíritos, né, que os espíritos sugeriam que ele organizasse essa parte filosófica da doutrina espírita de uma ordem, usando uma técnica pedagógica, que é a técnica do Pestalozzi, né, que na qual Kardec era discípulo, ele convivia com Pestalozzi. E qual que é a técnica do Pestalozzi? É do mais simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, do concreto, fácil de compreender, mais abstrato, difícil de compreender. Assim é feita todas as obras do Espiritismo, o chamado Pentateuco. Então fica nessa ordem. A gente sugere ler o Livro dos Espíritos. Eu sugiro, logo depois do Livro dos Espíritos, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma maneira também de falar da vida do Cristo de maneira pedagógica e não de maneira teológica, já que a teologia é uma invenção da Igreja e a Igreja é uma invenção do Império Romano, né? Depois ler talvez o Livro dos Médiuns, que é a parte mais científica, né, da doutrina espírita. Depois vem o livro Céu e Inferno, que fala muito mais da ética e da moral, o que acontece com as pessoas quando elas são muito apegadas ao ego, né, como nós estamos falando aqui, né, e como ela é convidada a revisitar, né, a sua postura diante do seu ego, quando ela está diante da eternidade, quando ela desencarna. Por isso que é céu e inferno, né, o que acontece com algumas pessoas de acordo com o seu estado de espírito quando ela desencarna. E depois vem a Gênese, né, que é uma parte que fala muito das predições do futuro do mundo. É nesse livro, na Gênese, inclusive, que está lá, foi prevista a nova ordem social, não a nova ordem mundial. Tá? A nova ordem mundial é uma coisa dos gananciosos do planeta, aqueles que vivem aí só do ego, né, que acham que tem que dominar o mundo e que acham que vão poder comer mais do que 2 ou 3 refeições por dia, então fica lá dominando as pessoas, escravizando as pessoas por causa do ego deles, né? Temos aí então a nova ordem mundial, que é apenas uma reorganização do mundo material, mas está previsto lá na Gênesis, capítulo 18, a nova ordem social, que é, como eu já falei aqui várias vezes na rádio, é o convívio fraterno entre os povos, ok? Fica aí a sugestão aí para o Evandro, o Pentateuco da doutrina. Começa por ela, tá bom? Veio uma pergunta por telefone da Lúcia, de São Paulo. Ela está perguntando assim: perdi a visão há 1 ano, não tenho alegria de viver, não consigo aceitar 100%, tenho vontade de desistir de tudo. Gostaria de aumentar minha visão cerebral. Agradeço ao doutor, gosto muito de ouvir o programa. Seja bem-vinda, Lúcia. Eu acho que essas situações se nos apresentam, e eu costumo dizer que certas situações não é para quem quer, é só para quem pode. Né? E o que eu digo isso? É arrogância, prepotência? Não. Provavelmente situações como a sua, nem todo mundo aguentaria. Se ela está se apresentando para você, se o seu ego está precisando passar por essa situação, que não é nada gostosa, certo? Não lhe traz gozo, mas ela te abre talvez um portal para você poder começar a enxergar a essência da vida. Então, quando você fala assim, desistir de tudo, desistir do quê? Você vai conseguir deixar de existir? Ou você está pensando em tirar a sua vida física, que também não vai fazer a sua vida mental, a sua vida espiritual sumir? Vamos estudar a nossa dor.
Existem sim, como você falou recentemente, eu não sei qual é a sua idade, nem sei qual é o motivo pela qual você acabou perdendo a sua visão, tá? Então, por isso que a gente fala que é Cristo o Consolador, né? Ele não é Cristo o Conformador. Ele não veio nos conformar dizendo assim: "Ih, pessoal, vai acostumando aí com um cheirinho de enxofre, né? Com que vocês vão tudo para o inferno." Não. Ele nos consola dizendo que existe uma razão maior para que nós passamos por algumas situações que muitas vezes pode ser gostosa ou não gostosa, mas todas nos fazem bem para a essência divina. Eu sugiro que você busque. Existem é, escolas que ensinam as pessoas que tinham visão e que perderam a visão, como que elas vivem nesse mundo. Eu tive aqui vários pacientes que eram realmente deficientes visuais, mas que ficaram de deficientes visuais assim em plena vida produtiva, com 30, 40 anos de idade. E eles fizeram esse curso. Então, são pessoas que ensinam você a sair de casa, pegar o ônibus, contar dinheiro, pagar coisas, comprar coisas, né? Como se direcionar para os lugares, né? É um treinamento. Como se você fosse, talvez perdesse o movimento das pernas e tivesse que aprender como que é viver sendo cadeirante. Então, nem tudo está perdido, porque na realidade não tem nada para perder. A nossa vida continua sendo eterna. Vamos aproveitar de se consolar dessa situação, porque você já pode. E olha, tem muita coisa que você vai aprender com a privação da visão, né, que é uma questão do ego, né? Então, provavelmente, não tem nada do que desistir. Muito pelo contrário. Vamos nos aperfeiçoar com essa poderosa ferramenta que as pessoas chamam de infelicidade ou sofrimento, mas é dentro daquilo do contexto que nós estamos estudando aqui. Por que que nós sofremos, né? Por que sofremos? Sofremos porque é o nosso ego que fica querendo ter satisfação total, plena, absoluta o tempo todo, quando na realidade, com ele, sem ele, apesar do ego, nós estamos crescendo espiritualmente. Fique à vontade de a gente poder descobrir aí essas escolas e quem pode estar te ajudando, já que você é de São Paulo. Eu sei que aqui em São Paulo tem esses professores, ok? Não desista. Tem um monte de coisa para aprender ainda aí, ok? Nesse contexto em que a Lúcia está nos trouxe, né? Ela trouxe um exemplo prático aí do que é uma coisa não gostosa, né? Que é um não gozo da vida da gente, né? E aí a gente começa a perceber que o que a gente consegue com alguns tipos de processos na vida da gente, que pode ser gostoso ou não, é manter invariavelmente essa nossa harmonia de ser, né, e não de ter as coisas, e viver, né, em consonância, né, com a consciência universal. É o que o Huberto Rondel chama de cultura universica, tirando todo e qualquer tipo de aparência de religião. É uma cultura. Aprender a viver dentro dessa cultura universal. Ser e viver a consciência universal. De maneira que você começa a olhar o seu dia a dia de um patamar aonde, seja gostoso ou não, eu estou feliz por poder participar de um processo de crescimento. Não amaldiçoo nada. Muito pelo contrário, bendigo tudo, né? No sentido de me promover essa felicidade essencial, né? Que consiste em estabelecer e manter essa perfeita harmonia no ser, né? No seu ser e no seu viver, né? Entre a consciência individual sua, do teu ego, e a consciência universal. Aí a gente, então, não só compreende por compreender toda a situação, a gente aceita serenamente as situações que estão nos passando, inclusive as coisas gostosas, porque às vezes as pessoas ficam tão iludidas com tanto gozo na vida que esquece que é um ser eterno, né? Acha que a vida é só aquilo. Aí um pelinho que sai daquilo que ele acha gostoso, ele já acha difícil. Então, fica aí um recado para a Lúcia e todas as pessoas que estão passando por algum momento de perda, seja física, seja emocional, seja de parentes, né?
para que a gente possa estudar a nossa dor, para que ela não se torne uma revolta. E aí, então, se a gente revolta, nós não estamos indo na direção de ser e viver de maneira profundamente feliz a nossa essência na consciência universal. O programa Mente 5.0 termina aqui. A gente agradece a participação de todos vocês, o Evandro, o Volney e a Lúcia, que possamos então estar aqui na semana que vem com mais um programa Mente 5.0, onde nós vamos falar sobre a sabedoria do sofrimento. Até lá! Você acompanhou Mente 5.0.